Bom, agora a relação do profissional com as pessoas doentes, com aqueles que são atendidos por vocês. Primeiro, você está lá para executar determinados procedimentos, utilizando-se da estrutura disponível para tratar aquela doença daquele paciente. Então, o seu objetivo é se utilizar do seu conhecimento, das suas ferramentas, da estrutura que você tem, para que esta pessoa passe por esse período de doença da melhor maneira possível, preferencialmente se curando. Este é o seu papel. Dá certo sempre? Não, não dá certo sempre. O profissional da saúde, ele não é 100% responsável por aquilo que acontece com o paciente. Esse paciente tem um histórico de vida antes de chegar até ali. Muitas vezes ele tem um histórico que oferece a ele um risco maior diante da doença. Então, você é responsável por esse histórico desse paciente? Não é. Não é. A sua responsabilidade é executar da maneira correta o conhecimento que você tem diante com a estrutura que você tem. Este é o seu papel. Então, assim, você não é responsável nem pela vida e nem pela morte do paciente. Você é responsável pela execução correta dos procedimentos dentro daquilo que o paciente precisa. Por que essa visão é muito importante? Para evitar o excesso de frustração, para evitar a sensação, aquela dúvida de que será que eu poderia ter feito alguma coisa melhor? Poxa vida, será que aquela pessoa não morreu em função de algum tipo de negligência da minha parte? Esse é um sentimento horrível, é uma dúvida horrível. Por isso, a enorme importância da preparação do profissional, da aquisição de conhecimento, do treinamento dos procedimentos. Tanto é que consenso no trabalho em saúde de que um profissional deve evitar ao máximo realizar o tratamento, participar do tratamento de um parente, de uma pessoa querida, exatamente para evitar esse tipo de sentimento, para evitar, de repente, esse tipo de dúvida. Será que eu fui responsável pela morte de uma pessoa que eu gosto? Então, por isso que, inclusive, existe essa ética no trabalho do profissional de saúde de não participar do tratamento de pessoas próximas. Dentro ainda da relação do profissional com o paciente, uma coisa importante é a comunicação. Vamos lembrar que os pacientes que adentram a unidade de saúde pública, principalmente, e ainda mais numa situação como essa, de tanta dúvida em relação a essa doença, até mesmo pelos profissionais, porque ainda não existe tanta informação, e muito mais ainda por parte da pessoa leiga, do doente que não conhece, é importante que a comunicação seja clara e simples. É importante que o profissional busque se comunicar com o doente de maneira que ele entenda, de maneira que ele se sinta seguro e confortável com aquele profissional. Senão isso pode atrapalhar, inclusive, o tanto que ele adere ao tratamento. Então a comunicação tem que ser clara, simples e dentro de uma linguagem que o paciente entenda. Outra questão também pensa bem, a televisão, a internet tem falado bastante a respeito dessa doença e trazido informações muito tristes a respeito desta doença, com milhares de mortes no mundo,
com pouca informação a respeito de como que ela funciona, de perspectivas de cura. Então, assim, a pessoa que se torna suspeita ou até mesmo tem o seu caso confirmado como Covid-19, pode vir a desenvolver um quadro de extrema ansiedade, de pânico, inclusive, na crença de que aquilo vai levá-la à morte. Então, assim, esse é um aspecto que é importante os profissionais também entenderem. Muitas pessoas ou parentes das pessoas doentes podem se apresentar nos serviços de saúde com uma enorme ansiedade, com um medo muito acima do normal. Então, é importante que o profissional entenda isso, compreenda a situação e, de novo, se utilize de uma linguagem clara, simples, segura, com informações seguras, pelo menos dentro daquilo que ele sabe, para que essas pessoas se sintam um pouco melhor, pelo menos aliviem um pouco esse temor enorme que essa doença está despertando nas pessoas. Outra questão também da relação do profissional com os pacientes é que, assim, também existem pacientes que já têm um histórico de transtorno mental. Então, sejam os neuróticos com a depressão, a ansiedade, o sentimento de perseguição, tal, assim como também os psicóticos, que podem estar vendo tudo isso que está acontecendo ainda mais fora da realidade. É importante também o profissional de saúde verificar se esse paciente tem um histórico também de transtorno mental, inclusive com o uso de medicamento. Daí os médicos vão saber a interação medicamentosa, mas pode ser até necessário um reajuste das medicações que as pessoas fazem para os seus transtornos mentais. É muito comum, diante de situações como essas, de extremo temor no mundo inteiro, de que pessoas, por exemplo, ansiosas, fiquem mais ansiosas. As pessoas que têm um transtorno obsessivo-compulsivo aumente a necessidade dos seus rituais. Que a pessoa depressiva fique ainda mais desanimada em relação às coisas, e muitas vezes até extremamente negligente com o tratamento. Então, assim, é importante também prestar atenção em histórico de transtorno mental das pessoas que podem vir a buscar o tratamento para a Covid-19.